pessoal da quinta etapa da EJA, graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula então de História, pessoal da quinta etapa, nós vamos então concluir o nosso capítulo, esse primeiro capítulo que estamos aí estudando ao longo do mês de agosto, tá certo? Para irem então acompanhando, pessoal, abram o livro de vocês na página 164, no tópico O Café e o Fim do Tráfico Negreiro. Sim, nesse capítulo, pessoal, nós vamos então conhecer como teve fim a escravidão de povos africanos no Brasil. Tudo começa, pessoal, a partir de pressões da Inglaterra sobre o Dom Pedro II, então imperador do Brasil, entre 1840 e 1889. Então a Inglaterra era, à época, o país que mais produzia do ponto de vista industrial, ou seja, era o país que mais tinha indústrias. E, consequentemente, pessoal, queriam mercado consumidor, pessoas para comprar os seus produtos industrializados. E aí, então, a escravidão, os escravos não compram o que quer. Resultado, a escravidão, então, impedia o aumento do consumo de produtos ingleses. Então, a Inglaterra vai pressionar o Brasil e o mundo a pôr fim à escravidão. E aí o Brasil, pressionado, começa a fazer leis em prol da abolição, rumo à abolição. Mas primeiro foi a própria Inglaterra que criou lá uma lei para então coibir a escravidão e o comércio de escravos. Lei essa que ficou conhecida como Bill Aberdeen. Então a lei Bill Aberdeen foi uma lei inglesa que dava direito a navios ingleses a prenderem navios negreiros, navios que traziam escravos da África para o Brasil, por exemplo. Então, qualquer navio que fosse encontrado no Oceano Atlântico, vindo para o Brasil, trazendo escravos, a Inglaterra poderia prender. Então, pessoal, foi uma das primeiras tentativas, não do Brasil, mas da Inglaterra, em coibir a escravidão, consequentemente rumar para a abolição, para o fim da escravidão, tá certo? Ainda na página 164, vamos ter aí a Lei Eusébio de Queiroz, que foi então, na prática, uma primeira lei tentando, tá certo? A abolição da escravidão. Mas essa lei, pessoal, como eu disse, ainda tentando. Por quê? A Lei Eusébio de Queiroz, pessoal, de 1850, bem na metade do século XIX, ela apenas proibia o tráfico negreiro, ou seja, a partir de 1850 estava proibido a chegada de novos escravos da África no Brasil, mas a escravidão continuava, ou seja, não poderia mais vir escravos da África para o Brasil, mas a escravidão dentro do Brasil poderia continuar. Como na época, metade do século XIX, quem era que precisava de muita mão de obra escrava africana no Brasil? Eram os plantadores de café da região sudeste. O que é que eles faziam? Compravam escravos do Nordeste, região à época que não precisava de tanto de escravos. Então, infelizmente, a escravidão continuou, mas o tráfico de escravos foi proibido, tá certo? Na nossa página 165 tem o tópico abolição lenta e gradual. Por que o fim da escravidão, pessoal, levou bastante tempo? Porque era uma ação que Dom Pedro II iria tomar, a abolição da escravidão, mas iria contrariar os interesses dos ricos donos de terra do Brasil. Então, Dom Pedro II não queria desagradar os ricos donos de terra do Brasil. Por isso que ele foi procrastinando, ou seja, empurrando com a barriga o fim da escravidão. Olha aí, pessoal, em 1871, ele assinou a Lei Rio Branco, ou Lei do Ventre Livre, que dizia o seguinte: todo filho de escravo nascido no Brasil a partir de 1871 estaria livre, mas teria que trabalhar até 21 anos de idade para pagar de indenização ao seu antigo dono. Então, não estaria totalmente livre quando nascesse, mas após os 21 anos de idade, tá certo? Então, a escravidão continuava dos que já eram escravos anteriores a essa lei. Os novos escravos que nascessem a partir de 1871 é que estariam livres, depois de trabalhar 21 anos, tá certo? Depois veio a Lei Saraiva-Cotegipe, também conhecida como Lei dos Sexagenários. Por que sexagenários, pessoal? Porque libertava os escravos maiores de 60 anos de idade.
Consequentemente, tem que trabalhar mais 3 anos para pagar a indenização ao dono. Portanto, só estariam livres totalmente aos 63 anos de idade. Mas espera aí, pessoal. A média de vida dos escravos era 35, no máximo 40 anos. Era raro um escravo chegar aos 63 anos de idade. Então, eram leis que iam empurrando com a barriga a abolição. Até que, em 1888, Dom Pedro II estava na Europa fazendo tratamento à sua tuberculose. Quem estava no comando do Brasil era a princesa Isabel, que aí nos textos dizia que ia ser a sua, quem iria suceder a Dom Pedro II. A princesa Isabel, então, em 13 de maio de 1888, foi ela então que assinou a Lei Áurea, que está aí do lado nessa imagem. A Lei Áurea, ou seja, Lei de Ouro, que então trazia a definitiva abolição da escravidão. Então, a Lei Áurea, em apenas 2 artigos, aboliu a escravidão. No primeiro artigo, dizendo que a partir de 13 de maio de 1888, a escravidão não existia mais no Brasil. E o segundo artigo, faça-se cumprir. Então, a partir de maio de 1888, teve sim fim a escravidão no Brasil, o último país do continente americano a pôr fim à escravidão a esse período horrendo da história do Brasil. Ou seja, uma nação que sim se beneficiou de trabalho escravo. Isso tristemente está aí então na nossa história. Tá certo, pessoal? Então aqui a gente conclui a nossa videoaula. Fiquem com Deus.